Momento Edificação. Uma palavra de vida. Olá, graça e paz. Mais uma vez eu estou passando aqui para pedir que Deus abençoe sua vida. Ele use de graça para termos esse momento de reflexão como um meio de sabedoria para Deus conduzir a sua vida. Quero ler com vocês aquilo que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, o verso 1 em diante, que diz assim, verso 1, partindo dali, chegou à sua pátria, isto é, Nazaré, e os seus discípulos o seguiram. Aí vem o verso 4, e Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, limpando-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Porque em Nazaré, Jesus era visto simplesmente como o filho de José, o carpinteiro, e dali em diante Jesus não passava na sua própria cidade, Nazaré, como alguém que também trabalha na carpintaria. E o texto tem a dizer que ele fez ali poucos sinais, poucas curas, ele fez pouca coisa ali na sua própria cidade. Por que será? Sabe aquele ditado que a gente sempre presta atenção mais nas coisas dos outros do que nas nossas? Aquele ditado que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa? É justamente isso. Porque nós muitas vezes, ou melhor, poucas vezes, valorizamos o que é nosso. A gente rala tanto, a gente sofre, a gente se desgasta, a gente faz tanta coisa para termos. E quando alcançamos, a gente sempre verá o outro melhor que a gente. Nisso nós partimos do pressuposto de que nós, mesmo tendo as coisas, sendo nosso, nós damos nenhum bem, ou melhor, nenhum valor para aquilo. É mais ou menos isso. Como diz esse texto, o profeta de casa não faz milagre, ele não é suficiente. Isso vale para nós. Sabe, nossa caminhada como pastor, como membro ou qualquer outra ação é de sacrifício. E eu quero levar você a pensar que Jesus opera em nosso meio, que Jesus está em nosso meio, que grandes coisas Ele tem feito, mas fazer você pensar que devemos valorizar este valor que Jesus está dizendo. Ele podia ter feito um reboliço em Nazaré. Ele não fez por quê? Porque os da própria casa o rejeitavam. E é duro você lidar com isso. O que eu quero fazer você pensar é que você pode ter a condição de mudar isso. Por meio do contentamento, por meio do amor a Deus, por meio de saber que em nosso meio Deus está operando. E partimos do pressuposto de ter compromisso com isso. Valorizar, amar. Você, homem casado, não deixará ninguém tocar na sua esposa. Por quê? Porque você a ama, você a valoriza. É justamente esse princípio que devemos ter com as coisas de Deus e com a nossa casa física, igreja, em todo o seu contexto. Os pastores, os irmãos, valorizar. Porque quando mais nós valorizarmos isso, lembra da igreja de Atos? Deus manifestava o seu poder porque a igreja estava unânime, estava unida, estava num só propósito e Deus derramava. É isso que precisamos fazer, termos esse senso de comunhão, de unidade, de prazer, de valor para aquilo que é nosso, que Deus nos deu, para que o Espírito Santo continue nos enchendo, nos capacitando, trazendo amor um para com os outros e assim nós venhamos crescer mais e mais. Que esse senso de rejeitarmos o que é nosso não venha existir em nosso coração. E que Deus traga para nós o contentamento, o amor, o apreço por aqueles que de fato dão a sua vida em cuidar de nós, como também para com o próximo, que estamos juntos numa só caminhada. Por isso precisamos clamar a Deus
para que Ele traga para o nosso coração contentamento, amor pela obra, pelo aquilo que é nosso, para que Deus nos dê mais e abundância, para que Deus dê mais e em fartura, para que Deus nos dê mais e que o que venhamos viver, que já é nosso, possa prosperar mais e mais vezes. Que em nome de Jesus, você e eu não venhamos rejeitar aquilo que já nos é dado, já nos foi concedido com prazer. Porque Jesus foi oferecido na cruz do Calvário, mas enquanto estava vivo, viveu em Nazaré, uma cidadezinha pequena, e o povo não soube valorizar, reconhecer quem Ele era. Que em nome de Jesus isso não aconteça comigo e com você, mas pelo contrário, possamos amar com todas as nossas forças, apesar das falhas, apesar das implicações, apesar dos problemas, mas que Deus traga para nós esse contentamento, esse amor. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Fique na paz.